Olá, pessoal! Então agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos sobre o que eu falei de hipótese H0, né, que é a hipótese de nulidade, hipótese alternativa, e vou relacionar com os erros tipo 1 e tipo 2, ok? Então vamos lá. Exemplo 1. Uma empresa que fabrica refrigerantes pode afirmar que, em média, suas latas contêm aproximadamente 355 ml de refrigerante. Uma agência governamental pode desejar testar se tais latas contêm ou não contêm, em média, tal quantidade. Então, o que seriam as hipóteses? A nula e a alternativa. A hipótese nula, vamos lembrar que a hipótese estatística, ela vai ser, né, na disciplina, que sempre é relacionada a um parâmetro, ou seja, uma medida estatística populacional. Então, o que seria a população? A população seria todas as possíveis latinhas fabricadas, latinhas de refrigerante dessa empresa, que essa empresa produz. Então, o que a agência quer saber? Se todas as latinhas, se tirar uma média, né, se fosse tirada uma média de todas as latinhas de refrigerante, se elas teriam 355 ml de volume de refri em média, considerando, né, a média de todas as latinhas da empresa. Alguém vai fazer isso, gente? Alguém vai confirmar, pegando todas as latinhas, que por sinal, a empresa em produção é contínua, não tem nem como tirar essa média contínua, né, de uma infinidade de latinhas em produção. Então, não tem como comprovar que a média da população de latinhas fabricadas é igual a 355 ml, isso tirando a média na população. Mas dá para fazer um teste estatístico, sim, tirando uma amostra de latinhas e verificando depois, por meio de um teste, se com base na amostra, com base na média amostral do volume de refrigerante, pode-se inferir que a média populacional de latinhas fabricadas tem um volume de 355 ml. Então, isso é possível estatisticamente. O que é a hipótese nula? É a hipótese que afirma que o parâmetro é verdadeiro. Percebam que o termo que eu usei foi parâmetro. Então, hipótese não é para a amostra, é para a população. Então, a hipótese de nulidade é aquela que afirma que a média que o volume médio de refrigerantes de todas as latinhas fabricadas pela empresa é igual a 355 ml. E o que é a hipótese alternativa? É a hipótese que contradiz a hipótese de nulidade. Então, qual seria a contradição? Seria dizer que o volume é menor do que 355 ml ou maior do que 355 ml ou apenas diferente do que 355 ml. Por que eu coloquei aqui que a hipótese alternativa, se vocês lembrarem dos outros vídeos que eu falei que a hipótese alternativa ela é uma só, que pode ser com sinal de menor do que o parâmetro do valor do parâmetro que eu estipulei, né, na hipótese de nulidade, pode ser com sinal de maior e pode ser com sinal de diferente. Mas a gente não usa a hipótese alternativa com os três sinais. A gente usa uma dessas hipóteses alternativas. Ou com sinal de menor, ou com sinal de maior, ou com sinal de diferente. Então eu usei com sinal de menor porque a princípio é o que tem mais lógica. Porque é o que enganaria, né, os consumidores. Então, quem compra uma latinha de refrigerante que tá lá, volume médio, 355 ml, então não vai querer tomar menos do que isso, né? Volume, né, 355 ml. Não vai querer tomar menos do que isso, vai pagar por 355 ml.
Então, eu estou partindo do princípio que um volume a mais, a empresa não teria esse interesse, né, de colocar mais volume e ela sair perdendo. Um volume menor seria o que poderia ser de interesse numa empresa que não é idônea, né? Então, a agência de pesquisa, ela quer ir lá testar para ver se está tendo uma enganação em relação ao consumidor, tá bom? Se a empresa está querendo enganar o consumidor, ok? Beleza? Então, lembrando, então, hipóteses estatísticas são para os testes, sempre vão ser para o parâmetro, tá? Então, mesmo que se faça o teste, eu tenho uma média amostral igual a tanto de volume de refrigerante, esse valor não entra na hipótese, ele entra no cálculo do teste, mas não entra nas hipóteses, porque hipóteses vão ser sempre para valor paramétrico, sempre para medida estatística populacional, ok? E para esse exemplo, quais seriam então os erros possíveis, tipo 1 e tipo 2, né? Porque se eu vou fazer o teste estatístico para esse exemplo, o que vai acontecer? Eu vou decidir estatisticamente se aceito a hipótese H0, ou seja, concluo que sim, o volume médio de refrigerante nas latinhas, nas latinhas de refrigerante que a empresa produz, são sim, né, 355 ml. Ou eu tenho a outra conclusão possível, rejeito H0, estatisticamente. Ou seja, eu concluo que o volume médio não é 355 ml, então é menor do que isso, é menor do que 355 ml. Então, estatisticamente, ou eu vou aceitar H0 ou eu vou rejeitar H0. Em qualquer uma das duas possibilidades, na decisão de aceitar ou de rejeitar H0, eu posso estar tomando a decisão correta ou a decisão errada, né? Quando eu tomo a decisão errada, eu posso estar cometendo dois tipos de erros. Ou eu cometo o erro tipo 1, ou eu cometo o erro tipo 2. Quem é o erro tipo 1? Rejeitar H0, quando na verdade deveria aceitá-la, porque ela é verdadeira. E o erro tipo 2 é aceitar H0, quando na verdade deveria rejeitá-la, porque ela é falsa. Então, no exemplo, o que é o erro tipo 1? Seria decidir que o volume médio de refrigerante fabricado pela empresa é menor do que 355 ml, quando na verdade este valor o volume dos refrigerantes é igual a 355 ml. Então, ao fazer o teste, o pesquisador pode concluir sabendo que tem a chance de cometer esse tipo de erro. Vamos lembrar que esse erro vai ser fixado em um valor na disciplina em 5% ou 1%. Então, ao fazer o teste, né, que a gente não tá fazendo o teste ainda, tá, gente? Aqui é tudo teórico ainda. Ao fazer o teste, se eu concluir na rejeição da hipótese H0, ou seja, rejeitar que o volume médio de refrigerante nas latinhas produzidas pela empresa é igual a 355 ml, eu tenho de antemão, eu já sei que essa rejeição tem 5% de probabilidade de ter sido uma decisão errada do pesquisador, de quem está fazendo ali a pesquisa, ok? E concluindo com base no teste. 5% ou 1%, né? Que vai ser o que a gente vai fixar na disciplina. E a decisão correta, né? Ou seja, decidir corretamente o teste ali, né? A gente tem 95% de chance, ok? E o erro tipo 2 também é possível, né? O pesquisador pode cometer o erro tipo 2 numa probabilidade mínima, né? Que é a probabilidade beta, né? Minimizando este beta. Nós não vamos trabalhar com ele, apesar de ser possível, mas nós vamos apenas ter ele de forma teórica. Qual seria o erro tipo 2 possível ao decidir sobre a rejeição ou não de H0? Seria decidir que o volume médio de refrigerante fabricado pela empresa é igual a 355 ml, ou seja, seria aceitar H0, quando na verdade eu deveria rejeitar H0, ou seja, quando na verdade o volume médio de refrigerante nas latinhas fabricadas pela empresa é menor do que 355 ml.
Ficou claro, pessoal? Vamos a outro exemplo. Esses exemplos, né, eu já falei um pouquinho, já dei exemplo antes, né, e tô agora aprofundando nos mesmos exemplos, incluindo os outros conceitos. Então vamos lá. Os diretores de duas marcas de refrigerante alegam que o seu respectivo produto é o mais saboroso. Para verificar qual é o melhor refrigerante, uma agência de pesquisa testou se a marca A é igual à marca B em relação ao sabor, a partir de uma amostra de 100 provadores que consomem o produto. Então, o que é a hipótese nula ou de nulidade e a hipótese alternativa? Então, a hipótese nula, ela é aquela que compara se as médias, no caso do sabor, porque a variável em questão é o sabor, se a média de sabor da marca A é igual à média de sabor da marca B. Isso é possível de ser quantificado, tá, gente? Então, é totalmente possível. E a hipótese alternativa é aquela que contradiz a hipótese de nulidade. Lembrando que pode ser com sinal de menor, maior ou diferente. Nesse caso, eu estou colocando a hipótese alternativa como sinal de diferente. Por quê? Porque eu tenho duas marcas. Uma dizendo que é maior do que o sabor, né, do seu produto é melhor do que o da outra. Então não tem como saber quem tem uma média maior ou menor. Então eu coloquei apenas diferente. Porque sendo dois valores, se eu concluir sobre a rejeição de H0, ao dizer que são diferentes, e eu vou ter dois valores de média, eu já sei quem é melhor e quem é pior, né? Basta olhar os valores numéricos mesmo, né? As médias em si, tá bom? Então, eu tenho aqui um outro exemplo em que eu elaboro, né? Eu tenho a elaboração das hipóteses de nulidade e alternativa. Hipótese de nulidade sempre de igualdade, ou seja, sempre há aquela afirmativa de que o parâmetro é verdadeiro. Então, no caso, eu não vou dizer que as marcas são diferentes na hipótese de nulidade, mas eu vou dizer que as marcas são, na verdade, iguais quanto à média do sabor. E a hipótese alternativa é que elas são diferentes quanto à média do sabor. E o que seria, novamente, o erro tipo 1 e o erro tipo 2? O erro tipo 1 seria decidir que o sabor do refrigerante produzido pelas marcas, né, A e B são diferentes, quando, na verdade, o sabor médio é o mesmo para as duas marcas. Então, eu estou cometendo um erro tipo 1. Eu tenho a chance, né? Lembrando que esse erro tipo 1, nós vamos fixar o alfa, que é a probabilidade de cometer o erro tipo 1, é o nível de significância. Nós vamos fixar ou em 5% ou em 1%. Então, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 nos nossos testes serão ou essa probabilidade em 5% ou em 1%. E que é a rejeição de H0, quando na verdade deveria aceitá-la. Ou seja, rejeitar que as marcas tenham sabor médio igual, quando na verdade deveria concluir que tem o sabor igual, tá bom? Ou seja, dizer que tem o sabor diferente, quando na verdade tem o mesmo sabor as duas marcas. E o que é o erro tipo 2, cuja probabilidade de ocorrência num teste é o beta. Nós não vamos fixá-lo, nós não vamos trabalhar com ele, mas estamos trabalhando com testes que minimizam o beta. Seria decidir que o sabor do refrigerante produzido pelas marcas A e B são iguais, quando na verdade os sabores médios são diferentes. Então, aí a gente tem uma interpretação também, só que agora uma interpretação comparando duas médias populacionais. Por que médias populacionais, gente? Vamos lembrar de população. Quando a gente pensa nos refrigerantes da marca A, todos os refrigerantes da marca A correspondem à população de refrigerantes dessa marca, né? De latinhas, né? Contendo refrigerantes dessa marca. E todos
todas as latinhas contendo refrigerante da marca B constituem a população da marca B. Então a gente compara se a média quanto à variável sabor de todas as latinhas da marca A é igual à média de todas as latinhas de marca B quanto à mesma variável sabor. Isso na hipótese de nulidade. A hipótese alternativa contradiz a de nulidade. Então, foi apresentada a hipótese de bilateralidade, né? Ou seja, que a marca A é diferente quanto ao sabor médio da marca B, ok? Então, pessoal, para que o vídeo não fique grande, né? Vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou apresentar mais exemplos. Até lá!